Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Este é o Instituto de Transformação Evolutiva, eu, o Rogério Moisés, e o nosso Encontro da Transformação. Leda, seja bem-vinda, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre relacionamento adulto. Relacionamento adulto. Ele parece uma coisa simples e adulto. Por que adulto? No final da live, nós vamos ter uma ideia. Vou tentar chamar a Jorge de novo. A Jorge não está entrando. Tem alguma coisa aqui. Vê se agora vai. Olá, bem-vinda, Jorge. Tudo bem? Olá, boa tarde, boa noite. Tudo bem, amor? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo jóia. Estou te ouvindo, sim. Eu acabei tendo que entrar pelo 4G, porque o Wi-Fi estava dando problema. Mas acho que vamos por aqui, né? Acho que vai ficar bom. Bem-vinda, Vera, tudo bem? Eu creio. Aline, bem-vinda. Andréia também. Eu acredito que se fizer no quarto vai ser melhor. Tá travando aí onde tu tá. Tá, vou mudar aqui, então. Vou sair e vou entrar de novo. Isso. Enquanto isso eu vou falando com o pessoal. Tá bem? Então já vamos resolver isso, tá? As coisas funcionam dessa maneira. Ao vivo, onde nós estamos, nós temos que improvisar. Não se trata de um estúdio, né? Então, novamente, assim, ó. Este Instituto de Transformação Evolutiva, eu, Rogério Moisés, o nosso Encontro da Transformação, e agora nós vamos falar sobre relacionamento adulto. Bem? Ver se eu consigo chamar Jorge aqui de novo. Só um minutinho. Peço paciência de vocês que ela não entrou ainda. Oi? Oi, melhor agora, né? Melhor. Um pouco mais escuro, mas eu acho que agora vai. O povo vai entender, tá bem? Então, assim, já vou aproveitar a audiência e falar o seguinte, ó, essas 3 lives, essa de hoje e mais as 2 próximas, elas versam sobre relacionamento. Tendo em vista aquela última que eu fiz, tá? Porque as pessoas pediram para a gente repetir aquela live. Repetir não é o caso, mas nós vamos colocar alguns temperos mais, algumas pimentas mais naquela live, tá bem? Nós vamos falar hoje sobre relacionamento adulto. Na semana que vem, nós vamos retomar o assunto do sexo no relacionamento. E no a terceira live dessa série, sobre o término de um relacionamento. Sim, relacionamentos também encerram. Tá bem? Então, assim, ó, vários aqui conhecem a Jorge. Tá? A Jorge é minha esposa, para quem não sabe. Tá bem? E nós vamos falar, bater um papo com vocês, e nós vamos sempre construindo junto o nosso bate-papo, tá? Eu, a Jorge e vocês. Tá bem? Então, vamos comentando, vamos bater um papo, e já vou passar a palavra para a Jorge, que vocês devem estar curiosos para saber o que ela pensa sobre isso, e ela já está enlouquecida para falar. Gente, se vocês vissem a vista que eu estou aqui, inspiradora para falar, é uma coisa maravilhosa, assim, de inspirar mesmo, inspirar para falar bastante coisa boa. Então, gente, assim, ó, a minha opinião sobre o amor, sobre esse relacionamento, é simples, tá? E ela parece um pouco dura, mas no final dessa live a gente vai entender talvez o que eu queira dizer, tá bom?
A minha definição é que para um relacionamento existir, só o amor não basta. Só o amor não basta para um relacionamento dar certo. O amor é uma construção e uma atitude. Isso forma um relacionamento. Então, com vocês, doutora Georgia, com a palavra. Georgia, conta para nós assim, um pouco assim de como tu chegou até aqui, a condição de minha esposa, por exemplo. Longa caminhada. Longa caminhada. Resumo. A mulher gosta muito de falar, né? Dando a oportunidade, então, nossa. Gente, eu quero dar um beijo aqui em várias pessoas que eu estou vendo, aqui meus amigos, vários, Mari Pontelo, a Bruna Machado, minha querida Lídia Ossi, enfim, Vinícius e tantos outros. É muito bom estar aqui, poder dividir com vocês, assim, um pouco da minha experiência com o Rogério, né? Eu acho que sempre é super construtivo a gente ouvir outras pessoas e ter ideia. Acho que tudo é enriquecedor. Bom, eu conheci o Rogério quando eu mudei para Porto Alegre, mais ou menos, acho que 98, 99, na Justiça do Trabalho. Ele fazia reclamante de Banrisul, eu representava o Banco Banrisul, reclamada, né? Era advogada do banco, terceirizada, contratada. E, enfim, na época eu não era nem casada, nem conhecia meu ex-marido, e nós fomos colegas, na verdade, de trabalho, né? Naquela época. Depois disso, o Rogério já era casado, e logo depois, em 2002, eu casei também, enfim. E no decorrer, assim, acho que nós nos encontramos algumas poucas vezes, né, Rogério? Me corrige se eu estou errada. Poucas vezes, não, tá assim, perfeito. Convivemos socialmente poucas vezes e tudo. Mas, num determinado momento, ele se separou, né? E logo depois, acho que uns 2 anos depois, eu me separei. E ali nós nos encontramos. Mas nós nos encontramos como amigos. E, na verdade, assim, quando, no momento em que o meu casamento acabou, né, sem culpa de ninguém, acho que ninguém é culpado ou inocente numa separação, eu estava muito precisando me reconstruir, né? Eu precisava muito me reencontrar. Eu acho que todo mundo passa por isso na vida, né? Todos passamos por isso. Então, eu acho que eu estava numa fase assim de reencontrar o meu caminho. E quando eu reencontrei o Rogério como amigo, ele também acho que ele estava na mesma situação que eu, nós começamos a nos encontrar para tomar café da tarde e a gente começou a conversar e a gente trocava muitas ideias, assim, né? Sobre a vida, sobre crescimento, né? Eu acho que eu sempre tive um desejo muito grande, isso é uma coisa que está dentro de mim, de sempre desejar o melhor para mim, né? E não obstante alguns momentos, acho que o ser humano esquece um pouco isso, mas eu sempre quis o melhor para minha vida, né? Eu tinha esse desejo e eu tinha o desejo na minha ruptura do casamento. Quando eu comecei a conversar com o Rogério, eu estava naquele processo assim frenético. Acho que frenético é uma coisa meio louca e sem saber o rumo, mas eu estava muito ansiosa de voltar para o meu prumo. Eu queria me transformar muito, sabe? Eu queria encontrar quem eu era. Jorge, só assim, ó, te afasta um pouco mais da câmera, tá? Isso, não tá pegando bem o teu rosto. Tá, desculpe. Eu queria saber, novamente, quem eu era, eu tinha esse desejo, eu tinha o desejo de me transformar na pessoa que eu sempre quis ser, né? E nesse convívio com o Rogério, nesses cafés e tal, eu fui lambendo as minhas feridas, ele foi lambendo as dele também, que eu sei. E a gente foi crescendo, sabe, juntos. A gente foi... eu acho assim, as conversas construtivas que a gente tinha nos fizeram
formar um novo processo de cada um de nós. E esses dois processos, num determinado momento da vida, virou um processo de amor. Por quê? Porque a gente tinha muita amizade, a gente se conhecia muito um ao outro, a gente um ajudava o outro, né, como amigos, e a gente começou, daqui a pouco, a deixar de ser amigo e começar a namorar, né? E foi muito legal, mas sempre assim, cada um no seu processo de evolução, cada um no seu processo de transformação, de crescimento, né? Acho que por isso que o universo nos uniu, porque nós dois queríamos o melhor para nós, individualmente, né? Eu acho que isso que nos uniu, porque a partir daí a gente construiu uma história a dois, uma história como casal, uma história assim de companheirismo, né? De uma história de amor legal, sabe? Um amor construtivo, um amor adulto, adulto. Essa é a palavra bem certa, um amor adulto. Porque eu acho que no meu primeiro casamento, desculpe, vai, pergunta. Não é pergunta. É que tu vai dar o spoiler, né? Tá. Então, assim, ó, a Georgia teve um relacionamento, um casamento, e eu tive 2 casamentos. Eu estou no 3º casamento. Então, o que a gente se propõe não é contar as nossas... Oremos. Né? Então, assim, ó, essa questão, a gente tem fundamento para conversar sobre isso. Não é expor as intimidades, mas conversar sobre certas coisas. Hoje eu estava conversando uma coisa com a Georgia, né, sobre o tal do noivado. Tá? A minha geração não é a geração do noivado, tá? E hoje, então, as pessoas sequer sabem o que é noivado. E eu posso dizer assim, ó, que eu e a Georgia, de certa forma, tivemos um grande noivado, um enorme do noivado. Ou seja, a gente foi se conhecendo. Se tem alguém nesta vida que eu conversei sobre os mais variados assuntos, foi com a Georgia. Então, mesmo quando a Georgia não estava comigo, não era minha namorada, alguma coisa, eu tinha preocupação com ela e ela comigo. Nós tínhamos uma relação aberta, de muita conversa, de muita estrutura, de carinho um pelo outro, independentemente do que se chama hoje de amor. Hoje, quando eu fiz o vídeo, uma amiga minha diz assim, não, se é para ser amigo, não precisa ter relacionamento. Não, eu divirjo. Eu acho que a amizade também faz grande parte do relacionamento. Porque quando tu é amigo de uma pessoa, tu quer que ela cresça. Tu não compete com essa pessoa. Então, vou deixar mais a Georgia falar. Eu gostaria que tu definisse assim, Georgia, para nós, o que tu pensa sobre um relacionamento adulto, então. O que é um relacionamento adulto? O que seria um relacionamento infantil? Eu acho que o relacionamento... Está dando uma travada. A pessoa... a pessoa... não... Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá, às vezes dá uma falhada. É quando a pessoa, ela não se conhece, ela não se gosta e ela quer entrar no relacionamento. E quer botar em cima do outro todas as inseguranças que ela tem. Isso é relacionamento infantil para mim. Então, ela nunca está segura daquele relacionamento, né? Ela deposita no outro todas as inseguranças que ela tem. Então, acho que complica muito. É um relacionamento de criancinha mesmo. É um infantil de verdade. Não te parece que para ter um relacionamento adulto tem que ter coragem? Sem dúvida. Além do que, obviamente, né, de gostar de si mesmo. Que quem não gosta de si, quem não detém essa capacidade de amor próprio, é incapaz de amar ao outro. Porque eu só posso dar aquilo que eu possuo.
E a coragem, Jorge? O que tu acha sobre a coragem? Francamente, acho que a pessoa corajosa ela não consegue seguir a vida dela. Para viver, a gente tem que ter muita coragem, né? Para se abrir, para enfrentar. A vida é linda, a vida é muito linda, mas a vida é cheia de provas. E se você não tem coragem, você congela e não anda, né? A minha opinião é essa. Então, acho muito complicado uma pessoa viver sem ter coragem. E a coragem do relacionamento, tá? Ela é fundamental. Porque o relacionamento, ele deve ser... Vamos lá, vamos reformular. Tá? O relacionamento adulto, ele tem como necessidade básica a coragem. Porque só o adulto se entrega. A criança não se entrega. Ele tem medo do que o outro vai fazer com ele. Então, quando eu tenho coragem, porque eu me amo, porque eu gosto de mim, porque eu sei quem eu sou, eu não estou representando ninguém, eu me entrego. E esta pessoa comigo também se entrega. Então nós podemos evoluir nesse relacionamento. É por isso que é necessário ter coragem para o relacionamento adulto. Sim, e o relacionamento adulto, você tinha me perguntado o que é para mim um relacionamento adulto. Um relacionamento adulto é aquele onde o casal, né, é um casal que tem uma segurança, né, uma maturidade que gera uma segurança emocional, né, e a pessoa, são dois em um, né, casamentos são dois em um, só que as pessoas têm vida própria, né, eu acho francamente horrível, você sabe disso. Casou, não pode mais fazer nada, porque imagina, minha mulher vai sair sozinha, minha mulher vai trabalhar, meu marido vai sair, não pode, tem que sair comigo, tem que fazer as coisas comigo. Eu acho isso uma falta de confiança em si próprio, e para mim isso é um relacionamento infantil. Relacionamento adulto é uma coisa gostosa de viver, né? É uma coisa gostosa, e cada um tem seu modelo, né? Mas eu acho que o fundamental é as pessoas confiarem em si próprias para entrarem num relacionamento. Aí a coisa flui, né? Aí as pessoas têm a mesma liberdade de antes dentro de um casamento, né? Com os princípios de um casamento, de um relacionamento. Para quem não sabe, eu sou constelador, né? Sou constelador familiar. E o pai da constelação, vamos chamar assim, é Bert Hellinger. E ele diz uma coisa assim, ó, há uma necessidade do casal se renovar dentro do casamento. O casamento, o relacionamento são duas polaridades, a masculina e a feminina. É fundamental para um relacionamento, e relacionamento não é uma prisão. Não é uma prisão. É um relacionamento. É um companheiro de jornada, é uma companheira de jornada. Apenas isto. Não é... Não precisa, para a senhora não precisa. Muito aprendi e aprendo com vocês. É o meu padrão de relacionamento. Então, assim, ó. Aliás, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Tia, um beijo. Essa é uma pessoa que me ensinou muito na vida, minha tia Beatriz. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, tá? Como se renova o masculino? Saindo com os amigos, homens, indo para o futebol, indo para tomar um chopinho com os amigos. As mulheres também. As mulheres vão tomar espumante dela. Elas vão sair, vão conversar, vão bater papo de mulher e papo de homem. Ai, o que vai acontecer se a minha mulher sair com as amigas? Cara, vai acontecer tudo o que tiver que acontecer, independentemente da minha vontade. Agora, se eu sou adulto e estiver num relacionamento, isso não é relevante. Isso não é relevante. O relevante do relacionamento é construir o relacionamento.
pavimentar essa estrada que nos move. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre o eu verdadeiro. É o eu verdadeiro que tem que estar numa relação, e não o personagem, para agradar a Georgia ou agradar qualquer outra pessoa. Não. Nem a Georgia tem a obrigação de me agradar e nem eu a ela. Nós somos pessoas diferentes, com vidas diferentes, que resolveram morar junto, casar. Ponto. Tem as coisas da Georgia, as minhas coisas e as nossas coisas. É isto me parece ser um relacionamento adulto. Uma coisa assim que eu vou pedir, vocês estão muito quietos. Vocês não estão falando nada. O que vocês acham de casamento adulto, gente? Ou casamento infantil? Vamos falar, vamos comentar. Aí flui mais. Lembra do que sempre eu falei, né? Nós todos estamos construindo uma história. Todos juntos. Ninguém sabe mais do que ninguém. Nós estamos fazendo isso juntos. Jorge. Você falou ali antes em constelação familiar. Num determinado momento da minha vida, eu acho que todo dia a gente pode crescer, acho que todo dia a gente pode melhorar, né? Num determinado momento da minha vida, eu fiz 2 constelações familiares, né? Na época, o Rogério ainda estava em formação. Eu acho que, não sei nem se eu poderia fazer contigo, né, amor, a constelação familiar, mas eu fiz uma incrível em Porto Alegre com a Lígia Andrade e fiz uma impressionante também em Cuiabá para os meus amigos cuiabanos que estão assistindo, com a Rosânia Primo. Nossa, isso foi muito interessante. Acho que a constelação é um mecanismo, é uma técnica muito importante para a gente desanuviar, sabe? Buscar respostas para algumas coisas que a gente vai trazendo, aquela bagagem que a gente traz na vida, que a gente nem sabe como é que chegou até nós. E eu acho que a constelação foi muito boa, muito importante, foi pontual, ela veio num momento assim que a gente está precisando daquela complementada naquela caminhada, assim, no que a gente está buscando. Assim, achei muito, muito bom mesmo. Acho que é uma técnica impressionante. Eu vou aproveitar um pouco para ler um pouco aqui, fazer alguns comentários sobre isso, tá? A constelação familiar, ela visa reharmonizar as minhas relações com o meu passado familiar, tá bom? E aqui eu já vou entrar na pergunta da Val, tá? O que acham de cada um morar em um apartamento? Olha só, aí eu já vou antecipar um ponto do meu bate-papo com a Jorge, tá? Não existe uma fórmula e nenhuma forma. O casal, ele vai se organizando e vai vendo o que é melhor para ele, sem influência de terceiros. Aqui entra a constelação familiar. Meu primeiro casamento, eu tinha 20 anos de idade. Eu já falei várias vezes sobre esse assunto, não vou falar novamente, tá? Mas é óbvio que houve influência da minha família e da influência da mulher, da família da minha ex-mulher. Então, assim, ó, é isso que acontece. A gente vai construindo, Val, a gente vai construindo uma história. E essa história vai se moldando de acordo com o que é bom para os dois. Esse é um relacionamento adulto. É bom para os dois, cada um morar em um apartamento? É bom para vocês? Tá ótimo. Aliás, já vou te passar a palavra. Aliás, se eu e Georgia, tá, fôssemos dar bola para os comentários dos outros, nós não estaríamos aqui, e muito menos casados. É verdade. Tá bem? Então, assim, ó, cara, a gente se molda de acordo com as nossas aptidões. Aquela verdade de hoje nunca vai ser a de amanhã. Nós somos seres em crescimento e em transformação sempre. Jorge, fala. Eu ia falar. Eu queria dizer que tem um casal que eu gosto demais, que está assistindo a live aqui, que cada um mora no seu apartamento. E eles têm uma vida linda, sabe? Tem uma vida linda. Eles até já moraram juntos, mas o modelo deles não era esse. Eles resolveram morar separados. E eles são fantásticos. São lindos os dois juntos. E se amam muito.
é o modelo deles. Acho, gente, é muito válido hoje, não tem padrão, não tem regra. A regra é que as coisas deem certo e que as pessoas estejam em um relacionamento felizes. Essa é a regra, né? Eu O que tenho um serve para casal, um não serve para o outro, ponto. tem vários casais que dormem em camas separadas. Outros têm necessidade de dormir na mesma cama, morar no mesmo lugar. São modelos que a gente vai construindo. Ah, no meu tempo era assim, esquece. No tempo da mamãe, da vovó, esquece. O tempo é hoje. É como o casal. Porque se eu impor, porque na minha família era assim, eu imponho para a Georgia, não é mais um relacionamento de adulto. Não é mais um relacionamento de adulto. É um relacionamento infantil, onde eu quero, na outra pessoa, um filho. Ou uma filha. Não. São dois adultos. Dois adultos. Jorge, tem uma pergunta assim, ó. Casamento é para ser uma só carne, correto? Sabrina faz a pergunta. Olha, Deus disse que sim, né? Eu acredito que sim. Eu não sei se isso é meio figurativo, mas eu acho assim, espiritualmente acho que sim. Acho que o casal ele é uma só carne, espiritualmente. E acho que também é na realidade, assim, porque você compartilha, né? É um compartilhar. Você compartilha os seus sonhos, ele compartilha os sonhos dele com você, né? Vocês vivem as mesmas coisas. Eu acho que é uma só carne, sim. Acho que Eu não sim. senti, E eu acho que acho até que é um pouco, assim, também a gente não precisa compartilhar tudo, né, gente? Não sei. A gente talvez não compartilhe tudo, sabe? Eu tenho as minhas coisas que eu faço, o Rogério tem as dele, eu super respeito, ele super me respeita. E eu acho que isso não é uma só carne, mas tem coisas que a gente é assim. eu acho que a Sabrina se refere ao aspecto assim, ó, que Deus não une pessoas, tá? Deus, o universo, o Criador, o nome que vocês quiserem dar, ele une propósitos. E quando os propósitos são iguais, e os meus e da Georgia são iguais, mesmo nas diferenças, é um relacionamento adulto. Quando a Georgia diz que não partilhamos tudo, significa respeito à individualidade de cada um. Com certeza. Isto não quer dizer nada. O Exatamente isso que eu quis dizer. relacionamento adulto, ele tem como uma base muito séria, tá? A confiança. Mas não é a confiança aquela bobinha. Não, é a confiança em mim. É a confiança que eu estou fazendo o meu melhor. E que a Georgia, do lado dela, está fazendo o melhor dela. Isso é um relacionamento. O que mais? Casamento infantil é tóxico. Casamento infantil é tóxico, tá? Porque, na verdade, eu busco num relacionamento infantil um papai ou uma mamãe. E ninguém... Posso casar 10 vezes, não pretendo. Tá? Mas assim, ó, posso casar 10 vezes e eu jamais vou ter o amor da mamãe ou o amor do papai. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando isso e não conseguem justamente porque o foco está errado, porque ainda estão presos lá atrás. Estão presos lá atrás. E por isso que eu recomendo a constelação familiar como um modo de ressignificar isso. Isso eu ia falar. Constelação, nesse ponto, é uma técnica assim, que a gente enxerga direitinho, né? Onde é que a gente parou ali e ficou no emaranhado familiar, né? É muito, muito legal. Né? É uma técnica que está sendo usada muito na justiça hoje em dia, com o objetivo de dirimir questões familiares de uma forma intensa. Então, é uma ferramenta que, para tirar a pessoa daquele emaranhado, é fundamental. Isso foi para mim. Deixa eu ler uma coisa aqui mais. Guilherme, os princípios de relacionamento adulto a gente vai colocando, tá? No final pode ser que eu consiga fazer um resumão, tá bem? Deixa eu ver o que mais aqui. Mas a essência do casamento adulto, cara, é a coragem.
o amor próprio, tá? Saber quem eu sou, não o personagem, tá bem? Eduardo, mas e com a passagem do tempo, o casal tem que mudar postura. É necessárias novas atitudes? Sim, sempre. Na vida, e nós já falamos isso, né? Eu mudo a cada dia. Quem não muda a cada dia não está no fluxo da vida, no crescimento. Então, assim, ó, a pessoa que conhece... Eu não sou a pessoa que conheceu a Georgia lá há anos atrás, e nem ela é. Não, ela é. Não... Pessoas completamente diferentes. Então, eu mudei minha atitude, eu cresci, eu me transformei. Então, se eu como pessoa me transformo, e gente, o casamento também é para isso, tá? O relacionamento é uma maneira mais rápida de eu fazer meu crescimento como ser humano. Então, nesse crescimento, as coisas mudam. O companheiro, a companheira também tem que mudar. Tem que crescer junto. Crescer juntos, respeitando sempre a individualidade de cada um. Mas é um crescimento. Sua mulher é linda, doutor. Muito obrigada. Quem disse isso? Quem disse obrigada? Olha a vaidade feminina. Aqui Obrigada. tem muito cuidado para a submissão do pai pelo marido. Exatamente isso que eu falei. O jeito certo funciona de forma harmoniosa para ambos. Exatamente isso, Cris. Fernando, bem-vindo. Ele não tem ciúmes de mim, Val. Não. Outra curiosidade que tenho. A disputa de vocês por terem a mesma profissão? Não. Não. Não há. Não há disputa nenhuma. Nunca houve, tá? Eu sempre tive não, mas desde 95 eu tenho um escritório meu e a Georgia veio participar comigo há 1 ano, 2 ou 3 no máximo disso. Uhum. O Pedro está mandando um oi para o vovô. O vovô sou eu. Um beijão para o meu neto. Pedro, valeu, te amo. Os valores antigos se perderam. Eu não entendo que os valores antigos se perderam, tá? O que eu penso assim, ó, tudo mudou. Tudo mudou. Algumas coisas, segundo a minha avaliação, para melhor, e outras nem tanto. Agora, como eu disse, na minha avaliação, cada um tem uma avaliação. Eu sempre eu pondero uma frase que o meu pai dizia assim, ó, o bom é hoje. Perguntem para os mais velhos se a vida lá atrás era boa para eles. Se eles tinham esse tipo de bate-papo aqui. Entre o casal eu estou falando. Vê se alguém comentava essas coisas. Eu disse para levantar o dedo quando quiser falar. Eu falei, mas eu não sou aluna. Eu acho que antigamente, né? Eu acho que tinha muita mentira em relacionamento, sabe? As pessoas hoje não estão mais para mentira, para viver. Tá ruim, e as pessoas não querem saber. Ninguém tem muito tempo para perder. É que a criação era outra, a pessoa era obrigada a ficar ali, aturando aquilo a vida toda, porque era o sistema da época, né? A minha avó, olha, puxa vida, quando a minha avó se separou, a minha mãe a tia Beatriz foi a última a entrar na faculdade, a minha avó se separou do meu avô. E olha que ela quebrou tabu naquela época, né? Mas as pessoas morriam infelizes, sabe? Aquele sistema, assim, de que casamento não podia ter um relacionamento verdadeiro, tinha aquela questão toda sexual, né? Que a mulher, né? Não podia, né? Os homens iam pra rua, tinha toda aquela confusão. Oi, deu uma travada. As coisas são muito mais verdadeiras. Oi, voltou? Deixa eu responder uma coisa aqui, ó, para a Val, tá? A Val tá tua fã. A Val diz o seguinte, ó: se eu tenho ciúmes, afinal a Jorge é uma musa, mas eu também sou um muso. Eu não estou entendendo. Assim, ó, os ciúmes, a gente fala numa dose muito mínima, tá? Os ciúmes demonstra a minha infantilidade.
E o ciúmes, muitas vezes, ele é uma doença. O ciúmes é uma relação sempre entre 3 pessoas. Tem ciumentos que sempre vão enxergar ou imaginar uma terceira pessoa em qualquer lugar, inclusive no ambiente de trabalho. Eu contrato alguém, a pessoa acha que é pro lugar dela. Ciúmes provém da insegurança. Devemos buscar um aprendizado antes de entrar num relacionamento. Sabrina, explica para mim o que seria um aprendizado, tá? O aprendizado, cara, o aprendizado, ele é o próprio relacionamento, é na construção do relacionamento. E uma das coisas que dá o crescimento, que dá o relacionamento, é conversar. Conversar. Conversar, investir no outro. Tá? Porque nós já passamos por tantas coisas que poucos achavam que nós acabaríamos casando. De tanto que a gente se conhecia. Mas como eu já disse e vou repetir, o ser humano, ele é basicamente um ser espiritual. E como o espírito, ele não tem fim, é da essência a infinitude do espírito, sempre eu posso procurar no outro um algo mais. E ele vai ter o que me dá. Sempre. O ser humano, ele não é limitado, porque ele é um ser espiritual. Minha cliente maravilhosa, minha avó dizia todo dia, aproveite o dia, exatamente. Muito obrigado, Rafael. Obrigada. Um abraço para você também. Esse me conhece há muitos anos, né, queridão? Fizemos algumas. Não sou o Musulamp, deixa eu ver quem mais. Gente, então assim, ó, o relacionamento adulto é esta construção de vida. Bem? É olhar para o outro. Como é que você olha para o seu amigo, para a sua amiga? Como é que você faz isso? Por que você não consegue esse mesmo olhar para o seu companheiro, para a sua companheira? Por que você quer competir com a sua companheira? Porque você é homem e ela é mulher? Por que a mulher quer competir com o marido, com o companheiro? Por quê? Não. Nós somos rigorosamente iguais, mesmo nas nossas diferenças. Isso é importante. Isso nos dá um crescimento, nos dá uma segurança no relacionamento. Relacionamento tipo eletrocardiograma é uma coisa cansativa. É uma coisa cansativa. O relacionamento, ele apresenta desafios. Apresenta desafios. Mas é baseado no estado adulto. Daquele que sabe o que quer. Sem depender do outro. É isto. Então, voltando lá no começo, só os corajosos fazem um relacionamento adulto. Porque eu preciso me entregar nesse relacionamento. Se eu não me entregar, eu sou uma criança. Eu tenho medinho. E com medo, eu não avanço. Jorge. Eu acho que é horrível estar num relacionamento onde os ciúmes, ele passa daquele mínimo limite, sabe? Porque uma coisa é você gostar e ter um ciúminho, assim, uma bobagem, sabe? Agora, uma coisa é uma pessoa que tá ali estocando a tua vida, sabe? Você vai comprar um café, a pessoa acha que você tá aprontando. Isso é terrível, sabe? Acho que esse relacionamento não pode ser mais infantil, na minha opinião. Não tem como dar certo. Uma hora estoura, né? Então, ali que a pessoa é tão perseguidora. Deu uma travada. Toda vez que eu falo... Já. Estão me ouvindo? Deu uma travada. Repete, faz favor, para nós.
Tá, eu não sei até o que vocês ouviram, mas eu estava Muito dizendo, pouco dessa última parte que ele falar. tá, eu estava dizendo que, na minha opinião, o relacionamento onde o ciúmes passa daquele limite extremamente razoável, tranquilo, e vira um caso em que a pessoa estoca, né, a outra fica em cima, assim, é aí que a pessoa precisa parar, né, e olhar qual tem algum problema com a pessoa que fica com esses ciúmes doentio, né? Tem alguma coisa errada aí. É aí que a pessoa precisa olhar e buscar uma cura para isso, para poder sair do estágio infantil e passar para o estágio adulto, que a gente está comentando aqui, que é o que faz o relacionamento dar certo, né? Olha só, nós estamos ao vivo sim, Val. É que nós estamos nos Estados Unidos, tá? Então nós estamos com uma hora a menos que aí. E aqui é verão, né? Então ainda tem sol não, mas ainda tem bastante claridade, tá bem? Uma das coisas assim que a Jorge está falando dos ciúmes, olha só, o ciúme está voltado, vamos ser bem honestos, com a traição, né? Medo de ser traído. Como é que eu vou evitar a traição? Tecnicamente, como é que eu vou evitar a traição? Nos tempos antigos, o guerreiro ia para a rua, ele botava um cinto de castidade na mulher. Vocês devem ter visto filmes sobre isso. É possível isso? Não, né? Sabe o que acontece quando eu tenho um ciúmes exagerado? É porque eu não me respeito. Eu não tenho respeito próprio. Se eu não respeito a mim, como eu vou respeitar o outro? Aliás, assim, ó, não é pieguice, gente, tá? É uma verdade. Nós queremos construir um novo tempo. Todos que estão aqui querem ouvir alguma coisa. Tá bem? Então, assim, ó, quando eu traio alguém, em qualquer circunstância, inclusive fora do relacionamento, quando eu traio um amigo, quando eu traio qualquer situação, o que é trair? Trair é não honrar o compromisso. O que eu estou fazendo? Eu estou me traindo em primeiro lugar. Eu estou me desrespeitando em primeiro lugar. O casamento não é lugar de traição. Então, saiam do casamento. Curto e grosso. Como diz o outro, pronto, falei. Tá? É assim que funciona. Adultos se respeitam. Pronto. Eu vejo no meu amigo o cara mais focado. É bondade tua. Se eu sou um gentleman, não sou não. Todos nós temos as nossas coisinhas, as nossas falhas, tá? Mas a gente está em construção. A gente vem falando já há alguns meses, nas quintas-feiras e nos domingos, né? Tentar nos tornar pessoas melhores, mais conectadas conosco mesmo, comigo mesmo, cada um de nós consigo. E por que quando, ao nascer, nós não nascemos sozinhos? Nós nascemos em uma família. Porque é pelo relacionamento que se dá a aceleração do crescimento. É por isso. É a família original e a família que a gente construiu. É para isso o relacionamento adulto. Sim, e é aí no casamento, que é um relacionamento acho que mais importante que o ser humano tem, em fase adulta, é que dá certo, né? Que é o que vai, o que progride ou que destrói a pessoa, né? Destrói. Ai, falei uma bobagem, né? Mas tá. Acho que não me fiz clara nisso. Assim, ó, o que é o relacionamento adulto? Relacionamento adulto
Ele tem uma necessidade também do equilíbrio do dar e receber. Um entrega para o outro o que tem. Por isso que eu falei em ter coragem no relacionamento. Entrega o que tem. Porque se eu não tiver, eu não tenho como dar para essa pessoa. Para qualquer pessoa. Então, há um equilíbrio. E esse equilíbrio não significa dar a mesma coisa. Cada um dá o que tem e isto é suficiente para uma construção de vida. E a gente vai crescendo. E os presentes, aquelas coisas todas que a gente fala do equilíbrio, e o maior presente é um abraço. É um carinho, é um gesto. Não é o tamanho, é o significado do gesto. É isto. É isso que nós temos que olhar para o relacionamento. Ah, eu mudei? Sim, o Rafael está aqui, o Lamp está aqui, outros estão aqui, sabem que eu mudei. É isto. Outra coisa, para nós entrar também. Os dois têm que estar num equilíbrio, inclusive emocional, e de sentimento um em relação ao outro. Um não ama pelos dois. Não tem como. Tem que ter um equilíbrio no sentimento. E o relacionamento adulto não é mais aquela coisa pegajosa de tem que estar sempre juntos. Não. É olhar para o outro, respeitar o outro e querer o melhor para o outro. Aquele olhar verdadeiro que a gente dá para o amigo. Cara, estou contente. O olhar que a gente dá para quem a gente ama, um filho, uma filha, por exemplo, e que olha ele indo para a vida assim, ó, e fica contente com isso. Por que nós não olhamos para a companheira ou para o companheiro dessa maneira? Posse é a minha mulher, o meu marido. Não é verdade. Não. Não é verdade. Somos passageiros aqui nesta vida. Somos aprendizes. Estamos evoluindo e crescendo. Jorge, dá uma lida aí. A partir da Rosângela, parceria. O que é ser parceiro? Acho que eu respondi, queridinha, agora. Parceria é querer ver o outro numa condição tão boa quanto aquela que você deseja para si. Sim, parceria é fundamental no casamento, né? E amizade, na minha opinião, né? É fundamental, porque se você realmente gosta da pessoa... Bom, o Rogério é uma pessoa que ele me olha, ele sabe tudo que eu estou pensando. Ele lê meu pensamento já. Porque a gente já se conhece tanto, assim, né, amor? E amor? Eu leio o teu também, não pensa não, que eu leio o teu. Então, eu acho que é uma coisa gostosa, assim, relacionamento, sabe? Estão me ouvindo? O Rogério tá falhando para mim. Oi, travou. Vocês me ouvem? Não ouvem a Jorge? Como é que está essa situação? Por favor, ajudem. Oi? O equilíbrio, ele às vezes é difícil. Sim, ele é difícil, mas ele pode ser reequilibrado sempre. Porque assim, ó, as pessoas... O desequilíbrio, muitas vezes... Deixa eu ver se a Jorge volta aqui. A Jorge já saiu, vai ter que voltar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vou chamar a Jorge de novo aqui. Tudo na vida pode ser reequilibrado. Tá? Como diz a máxima, né? Tudo é possível ao que crer. Mas não é só o que crê, é o que deseja. Eu quero isso para mim, e eu sempre digo isso, né? Tudo aquilo que eu desejo,
de uma maneira ou de outra, vai acontecer. Quando falta o respeito e o dinheiro, o casamento fica horrível. Eu não colocaria dinheiro e respeito na mesma balança, tá? O respeito eu já falei, tá? O respeito é respeito próprio. Eu quero estar nessa situação. É uma opção minha. Casamento não é prisão, é apenas um relacionamento. Adulto, de preferência. E o dinheiro, sem dinheiro, tudo fica difícil. Fica mais difícil um pouco. Agora, pegando o teu gancho aqui, Val, com o do Eduardo, tudo pode ser reequilibrado. Todo mundo pode se reequilibrar e restabelecer um novo vínculo do casamento. Ou seja, um casamento dentro do casamento. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu estou sem som ainda? Não, tá com som. Eu acho que sim também. Gente, algum comentário mais? Estão quase encerrando já, tá? Uma coisa é certa, assim, ó. Tem que respeitar as famílias, aqueles que já tiveram algum relacionamento, um casamento, um relacionamento mais sério, tá? Que findou por algum motivo ou pelo outro, tá bem? Deve olhar com carinho para esse relacionamento anterior e partir para um novo casamento, para uma nova relação, um novo modelo de casamento, o de vocês, o que vocês escolherem para vocês, o que for confortável. As pessoas, a maioria das pessoas, as pessoas se limitam a ficar na margem do rio. Elas não tomam banho neste rio. Ou seja, elas não entram no fluxo da vida. E as pessoas que ficam à margem são as que atiram pedras naquelas que mergulharam. Quem não vive, ataca os outros. Quem não vive, critica o modo de viver dos outros. A vida é de vocês. Cada um escolhe a maneira que quer viver e se relacionar. A ninguém é dado o direito de se intrometer no casamento dos outros, ou o relacionamento de qualquer maneira. Ou na vida, né? Muito menos na vida. É isto? O que mais, Jorge? Eu só quero, já aproveitando, vou finalizando aqui, que eu vi que faltam 4 minutos, agradecer. Não, nós temos mais tempo, dependemos do que as pessoas quiserem. Tá, então eu vou dizer que é muito fácil ficar à margem e ficar criticando os outros, né? Quem sabe as pessoas possam arregaçar as mangas e parar de olhar para a vida dos outros e tratar de melhorar suas próprias vidas todos os dias, porque o pouquinho que a gente faz um dia já reflete no dia seguinte. Uma coisa que eu sempre tive, você sabe muito bem disso, eu sou extremamente positiva na minha vida, eu sempre olho para frente e acho que todo dia eu posso melhorar um pouquinho a minha vida. E acho que todo dia eu aprendo um pouquinho mais, que quanto menos eu me meter na vida dos outros e cuidar da vida dos outros, eu posso melhorar a minha vida. E é incrível isso, né? A gente tem que focar na vida da gente sempre, né? E procurar evoluir, desejar se transformar, desejar crescer todos os dias. Isso aí. Veja bem assim, ó, qual é o primeiro relacionamento que tem que ser cuidado com o maior carinho do mundo? O meu relacionamento comigo mesmo. Eu tenho que me olhar e me enxergar como agente dessa vida. Agente. Quem não vive a sua vida vai viver pelas escolhas dos outros. Assim é o relacionamento. Estar no relacionamento é uma decisão pessoal. Eu quero estar num relacionamento. Simples. Nada me obriga a ficar no relacionamento, exceto a minha vontade. Se eu estou nesse relacionamento
tá? Porque eu quero, eu devo me entregar para esse relacionamento. Eu devo dar o melhor de mim nesse relacionamento. Eu devo crescer no relacionamento, querer crescer, me transformar e querer e desejar que o outro também se transforme. Com certeza. Isso é relacionamento de casal, né? Exatamente. Então, assim, ó, como eu disse lá atrás, existe as minhas coisas, as coisas da Georgia e as nossas coisas. E acho muito bom isso, sabia? Isso, e essas diferenças nossas nos aproximam. O Marcelinho aqui, um beijo, Alex, meu amigo querido que mora em Santa Catarina, acabou de falar, sair da zona de conforto. Foi isso que eu fiz lá atrás, quando eu saí da minha zona de conforto. Porque ou eu ficava ali naquela zona de conforto, ou eu ia sucumbir, sabe? Eu ia sucumbir se eu ficasse, ou eu ia seguir naquele meu foco de melhorar na minha vida, de crescer, que eu sempre tive. Daqui a pouco eu meio que eu vi que eu estava perdendo aquilo. Como assim? Não vim para o mundo para isso. Eu vim para ser melhor, sair da zona de conforto. Paguei um preço, porque sair da zona de conforto tem um caminho, todo mundo sabe disso, em qualquer circunstância, não só em relacionamento, para focar naquele meu plano lá de ser feliz no relacionamento. Mas para isso eu tive que me transformar. Para isso eu tive que sair daquela zona. Mudar a mim primeiro. Né? Ah, não era a culpa do outro, não. A culpa era minha. Eu estava ali numa circunstância que eu me coloquei em determinado momento que já não me servia mais. Né? Então essa é a coisa. Sair fora, ou sair fora daquela situação que não tá boa. Não estou falando de sair fora do relacionamento. Às vezes tá ali, a resposta está ali dentro do relacionamento que a gente está. Só que a gente está na zona de conforto. A gente não quer fazer nada para melhorar. Ah, tá perdido esse relacionamento. É assim mesmo, caiu na rotina. Como? Porque eu não estou fazendo nada. Porque se eu for sair da minha zona e investir nisso, a outra pessoa também vai investir. E talvez isso comece com um bom diálogo, né? Isso faz toda a diferença. Uma das coisas assim, ó, que a Georgia está falando, assim, ó, é o tal do descarte, né? Se vive numa sociedade hoje que se descarta qualquer coisa. E se faz isso, né? Sempre. Agora sim, olha só. Vamos pensar o seguinte, ó. Cada um de nós agora, ou olha para o seu companheiro ou para a sua companheira, ou pense. E pense assim, ó. Em algum momento da minha vida, eu fui apaixonado por essa pessoa. Em algum momento, eu abri a mão de tudo para estar ao lado desta pessoa. Lembraram disso? Então, é possível, sim, reequilibrar qualquer relação, basta que sejam jogos de adultos. É porque eu quero, é porque a outra pessoa quer. Juntos, nunca uma imposição, é algo de respeito. E eu volto naquela expressão, é união de propósitos. E qual é o propósito? Ser melhor do que ontem. Crescer, evoluir. Tá bem, gente? Aqui 8:01, aí 21:01. Nós agradecemos a presença de todos, amamos vocês. De novo, salientando que o Instituto está de portas abertas para debater este e outros temas, e que em setembro nós vamos fazer o lançamento oficial do livro. Tá bem? O livro chamado Transformação Evolutiva, onde eu dedico um capítulo sobre os relacionamentos. Eu agradeço, Regiane. Jorge. Eu agradeço imensamente estar aqui. Para mim é um crescimento, é um aprendizado. Isso é uma coisa que me dá muito prazer de poder estar todo dia melhorando, todo dia trocando uma ideia, ouvindo outras pessoas também. Obrigada, gente. Um super beijo. E tomara que me convide de novo. Eu quero vir para falar de alguma coisa. Um beijo enorme. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu por tudo. Vamos repetir mais adiante, tá bom? Valeu!